Mas olhando para a palavra de Deus, irmãos, conforme Apocalipse capítulo 7, eu quero deixar só esse pensamento com os irmãos. Aqui o Senhor está mostrando para nós como será a nossa vida lá no céu. E mediante esta verdade que eu quero compartilhar com você, eu quero te animar a não desanimar nunca, a continuar firme na sua fé, no seu propósito de servir a Deus, porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim vai abraçar essas promessas. É aquele que perseverar. E diz aqui, Apocalipse capítulo 7, pelo menos o texto para os irmãos poderem alimentar mais uma vez a alma de vocês com esta palavra gloriosa. Capítulo 7, verso 13 ao 17. Diz assim: e um dos anciãos me falou dizendo, estes que... Eu vou até ler aqui, porque aqui é até melhor para ler. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, preste atenção. Nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Isso aqui foi o que o Senhor Jesus falou através de João, quando ele estava lá no paraíso celestial. Seio de Abraão, céu, Jerusalém celestial, cidade santa, é tudo a mesma coisa. Fala de um lugar que a Bíblia diz que olhos humanos jamais viram. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, disse, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração, na mente humana, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a condição para quem um dia quiser experimentar isso. Isso aqui é para quem ama a Deus. E quem ama a Deus está disposto a fazer qualquer coisa, o que for possível. E a pergunta é essa, até onde eu estou disposto a ir? Até onde eu estou disposta a ir para alcançar e viver essa promessa no final dos meus dias? E eu quero rapidamente só dizer a você que esse texto bíblico aqui, ele traz pelo menos 4 aspectos, eu não vou falar muito, 4 aspectos de como nós viveremos. Eu já me considero um cidadão lá. Eu já fui lá, já conheci parte, não conheci tudo, mas conheci parte. Porque aquilo lá, meus irmãos, não tem limite. Todos os que creram e que crerem, ou já estão ou estarão lá. Lá não é um lugar onde as pessoas não vão ter lugar para ficar. Lá não é um lugar apertado, não. Não é igual no Japão, não. E o camarada tem que morar no apartamento, porque o apartamento inteiro é 4x4. Lá 4x4 é o tamanho dos paralelepípedos de ouro da Cidade Santa, para você ter uma ideia. O céu é uma coisa tão extraordinária que ele cresce de acordo com a necessidade.
Cada vez que chega um crente lá, ele cresce mais um pouquinho. É tudo automático da glória, é mistério de Deus. Nunca vai faltar lugar. Meus amados, a Bíblia diz que nós teremos uma vida sem preocupação, sem nenhum temor. Quando o Senhor Jesus me desceu, porque Ele me levou com suas mãos de glória e me desceu, e eu comecei a andar no jardim celestial, todo aquele jardim que está em torno da cidade santa, da Nova Jerusalém. Dentre tantas coisas extraordinárias, alguma que eu nem sei mencionar para vocês como é, porque tem coisa no céu que na terra não existe. Mas naquele momento, porque eu falava, eu pensava e falava, pensava falando. E então eu pensei falando, meu Deus, aqui eu não tenho dor, aqui eu não tenho enfermidade. Foi uma das coisas que eu mencionei, falei, aqui eu não tenho dor, aqui eu não tenho enfermidade, aqui eu tenho saúde, eu tenho plena saúde nesse lugar, que lugar extraordinário. Você sabe que eu descobri qual é o clima do céu? O clima do céu é o clima perfeito. É o clima perfeito, lá é tudo perfeito. Diz que você não vai ter medo, não vai ter preocupação. Aquele que está sentado no trono, ele vai te cobrir com a sua sombra. Quando a Bíblia fala em sombra, fala que você vai viver momentos de paz. Muito bem acolhido, muito bem acomodado. Você não vai sofrer, não tem sofrimento. Você vai viver uma vida de prazer. Você não precisa temer nada ali. Tudo que nós sofremos hoje, especialmente nessa nação, problemas financeiros, problemas de violência, criminalidade, amados, problemas que fazem com que a gente perca o sono, não consiga dormir. Vivemos debaixo de uma expectativa negativa muito grande. O que vai acontecer amanhã nós não sabemos. Tudo parece conspirar contra a gente, contra a vida da gente. Aqui não é fácil. Nesse mundo não é fácil. Mas a palavra de Deus está dizendo que lá estaremos isentos de tudo isso. Nunca mais salário mínimo. Nunca mais desemprego. Nunca mais gasolina cara, combustível impossível. Nunca mais, meus amados irmãos, a sombra de medo, de temor, de angústia nos acompanhará, porque nós viveremos, estaremos vivendo num lugar onde nós seremos felizes. Felizes! Oh, aleluia! Nunca mais haverá lágrimas. Nunca mais haverá lágrimas. Nunca mais haverá calor. Nunca mais haverá obesos. Nunca mais haverá magricela demais. Teremos peso ideal. Você vai olhar para mim e falar, pastor, nunca te vi tão bonito. Eu disse, eu vou dizer também, nunca te vi tão bonito, meu irmão. A beleza não será medida por um espelho. A beleza será medida pela glória do Cordeiro. Diz que teremos uma vida livre de necessidades. Meu Deus. Quantas necessidades nós passamos nessa vida, irmãos? A gente, especialmente eu me considero pobre. Eu sou pobre. Eu nem sou classe média, eu sou pobre mesmo. Pobre. Eu não posso comprar tudo o que eu quero. Às vezes nem as mínimas coisas. O que eu ganho hoje em dia é só o básico do básico. Pastor Joabe ligou lá de Lima dizendo que ele
está na casa de um pastor que não pode tomar, ninguém toma leite na casa do pastor, que não tem, só uma criancinha recém-nascida que toma leite. Quantas vezes eu desejei ir na churrascaria gaúcha de Goiânia, mas não dei conta. É R$140 um almoço ali, uma pessoa. Aí eu falo, quando eu for lá em Palhoça, que o meu genro me leve para comer picanha. Eu estou vivendo dos sonhos e confiando nos outros, né? Mas lá nós nunca teremos. Nós temos uma promessa. E aliada a esta promessa, escreva o que eu vou te dizer agora. Nós temos um futuro. Aleluia! Nós temos um futuro. Quando eu falo em futuro, meus irmãos, eu estou falando de sonho que vai se concretizar. Você quer morar numa mansão? Então vá para o céu que você vai ter uma mansão. Jesus garantiu isso, ele disse, eu vos garanto, porque se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar lugar. E você acha que Jesus está preparando o quê? Uma meia água? Um fundo de quintal? Jesus está preparando moradas. O negócio lá é tão chique, meus amados irmãos. Mas é tão chique que até carro no céu é de fogo. Aleluia! E se um dia o Senhor te der um cavalo para andar no céu, porque lá tem cavalos também, não é só um, lá tem vários tipos de cavalos. Lá tem cavalo que conversa com você, vocês dialogam. Se um dia o Senhor te der um cavalo, você nem vai precisar de cavalo para andar lá. Mas se você faz aquele cavalo, se você gosta de cavalo, vai dar um cavalo para você lá. Até o seu cavalo vai ter asas. É cavalo alado mesmo. Aleluia. Você pode crer nisso? Se eu não acreditasse nisso, eu já tinha abandonado esse negócio de fé há muito tempo, irmãos. Tinha largado isso. Pelo que eu passei, pelo que eu sofri, era para descrer de tudo. Mas Satanás não conseguiu tirar uma coisa da minha vida, chamado visão celestial. Visão celestial é o que você precisa ter. E quando você tem visão celestial, você consegue ser um crente de acordo com os estatutos da palavra de Deus. Você é um crente bom dizimista, você é um crente generoso, você é um crente amigo da igreja, amigo do seu pastor. Eu não estou aqui nem para puxar sardinha, pastor, não precisa disso. O que eu estou dizendo para você é que Jesus, através de Paulo, disse lá aos irmãos em Coríntios, que o grande pecado daqueles que se dizem membros da igreja é não discernir o corpo de Jesus. Jesus não está falando de corpo físico, irmãos. Jesus está falando da igreja dele, onde nós somos o corpo e ele é a cabeça desse corpo. Se nós não tivermos discernimento, entendimento do significado de irmandade, se nós não entendermos o que é irmandade, aquilo que ele disse, só vocês serão reconhecidos, legitimados como meus discípulos, se amardes uns aos outros. Não adianta comer pão, beber vinho, se não há amor, isso aqui apodrece e vai para o pó igual. Discernimento do corpo, a importância do meu irmão, da minha irmã na minha vida. Senão, seremos como um sino que retine. Porque no final da história, o que vai nos selar para a salvação é o amor. A esperança e o amor. A esperança é isso que nós estamos trabalhando aqui hoje. A fé é a confiança que nós temos em Deus, porque Satanás está trabalhando, irmãos,
e trabalhou muito na minha vida, e trabalha em várias situações da minha e da sua vida. Satanás trabalha para tentar destruir, irmãos, a nossa confiança na justiça e na fidelidade do Senhor. Através de circunstâncias, doença, problema familiar, problema financeiro. Satanás trabalha, cria uma situação, como aconteceu na vida do nosso irmão Jó, para te fazer duvidar que Jesus é justo, que Jesus é fiel. Eu tenho orado sempre: Senhor, eu estou pronto para sofrer o que for. O que for. Mas não deixe Satanás destruir a minha confiança na tua fidelidade, na tua justiça. Porque quando você duvida do caráter de Deus, do caráter de Jesus Cristo, você está dando a Jesus uma posição de lixo. Nunca alguém contará com ajuda, com benefícios. Como disse Tiago, nem pense que vai ter benefício quando duvidamos do Senhor. Porque quando nós duvidamos do Senhor, nós menosprezamos o seu caráter, a sua personalidade. Se uma pessoa duvida, irmãos, do meu caráter, duvida da minha pessoa, eu nunca mais terei como me relacionar com essa pessoa, porque essa pessoa não crê em mim. Ela não acredita que eu sou uma pessoa séria, honesta. E o Senhor disse para Jeremias: eu velo, eu estou aí em cima, marcando o ponto da minha palavra, para que a minha palavra se cumpra. E nós não podemos. Jesus disse: eu prometo, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem moradas, eu vou preparar. E quando acontecer isso, eu virei e vos levarei. Eu vou levar vocês. Aleluia. Vai encerrar. O céu, irmãos, é uma maravilha, porque ali nós estaremos isentos de todo tipo de sofrimento e tristeza. Eu sempre digo, só por esses dois fatores o céu já é o céu. Saber que eu não vou ter mais sofrimento e tristeza, eu não quero mais nada, porque o que mais me magoa é sofrimento e tristeza. Tem dia que eu sou um homem, sou ser humano, tem dia que eu sou tomado por tristezas. Às vezes eu acordo, madrugada, nem consigo entender por que sinto tanta aflição. Faz parte do ser humano. Porque pessoas que tiveram tudo na vida sofreram aflições, angústia na alma. Eu olho para a vida de Davi, o homem era rei, tinha dinheiro, tinha tudo. Tudo que você possa imaginar que um ser humano possa ter, aquele homem tinha. E ele declarou tantas vezes nos seus salmos, dizendo: se eu pudesse, se eu fosse como uma pomba, eu voaria pelo deserto, eu sumiria. No certo salmo ele chegou a dizer assim: a minha força foi destruída no meio da jornada. Mas ele disse, clamou esse pobre, o Senhor ouviu e tirou-me do poço das aflições. Aleluia! Eu quero encerrar dizendo aos irmãos: com certeza, vale a pena, passar o que tivermos que passar, fazer o que tiver que ser feito,
e ficar firme. Ficar firme. Eu gosto muito daquela palavra que Paulo diz: nós não somos como os que não têm esperança. E a nossa esperança tem nome. A nossa esperança tem nome. Morada celestial, céu, paraíso, lugar de delícias, seio de Abraão.